zagueiro Carly escorou de cabeça. Goiás, quarto colocado 1, Botafogo, vice-líder, também 1. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Mas isso não é brincadeira de criança? Cabo de guerra, bolas de gude e outras. Apenas uma brincadeira de criança, mas numa das séries de maior sucesso do momento, Round 6, os jogos infantis viram questão de vida ou morte. Aqui, quem perde é eliminado, literalmente. A série coreana tem faixa etária para 16 anos, mas a classificação não está sendo obedecida. E ela é apenas mais uma amostra do que parece ser uma tendência mundial. Filmes, desenhos animados, histórias em quadrinhos e outros conteúdos infantis apresentados em contextos diferentes, mais ousados, com temas polêmicos, como a questão LGBTQ+, a violência, os contos de fadas contrários àqueles de antigamente. A princesa empoderada, que não quer ou não precisa ser salva por um príncipe. Ela mesma pode decidir o seu destino da forma que bem entender. Temos até um fado madrinho. Permita que eu me apresente. Mas por que mudar quase que drasticamente enredos de histórias que passam de geração atuais ou modernizá-los seria uma necessidade ou há algum interesse desconhecido por trás disso? Antigamente você colocava o seu filho para assistir desenho e não se preocupava com aquele conteúdo que ia ser repassado para ele. Mas agora esse conteúdo infantil está sendo vítima de mudanças bruscas e muitas vezes sem aviso prévio. Veja ainda hoje como a magia dos contos de fadas tem sofrido transformações que não agradam a todos. É completamente diferente, porque em vez de ser fada madrinha, voltando a isso, em vez de ser fada madrinha, fado madrinho, nem existe essa palavra. Se Luca, Arthur e o pai deles já estão surpresos com as mudanças dos contos de fada, será que eles vão gostar do novo enredo de Superman? O super-homem agora é John Kent, filho de Clark Kent e Lois Lane. Ele é bissexual e ativista ambiental. Faz protestos em favor do clima e tem namorado. E quem diria? Outro herói dos quadrinhos surpreendeu neste ano. A manchete destaca: Robin, parceiro de Batman, sai do armário após mais de 81 anos. Na edição de agosto de Batman Uber Legends, Robin concorda em sair com outro garoto. Um caderno diferente de qualquer outro, que cai do céu e confere poderes surpreendentes a quem o encontra. Escreva um nome e veja o que acontece. Na matéria, um alerta importante sobre a exposição a conteúdos violentos, como séries e até desenhos animados. Muitas vezes, o material tem aparência inofensiva, mas que na realidade choca até quem é adulto e pode provocar sérios danos à saúde mental. Death Note é o caderno da morte. Nele, alguém escreve como quer que uma outra pessoa morra. Embora o conteúdo não seja para crianças, a série de violência e morte é muito acessada pelo público infantil. Não é para o público infantil juvenil, mas as crianças e adolescentes no Brasil adotaram essa série com o mesmo entusiasmo que elas adotaram outras séries aqui do passado recente. E o Caderno da Morte chegou nas livrarias e escolas.
Ela só falava assim, vou colocar o nome dessa pessoa no meu caderno, tudo, porque ela não gostava dessa pessoa e, tipo, queria que essa pessoa se desse mal. Veja que muitos pais estão alertas a esses conteúdos perigosos, mas muitos estão desatentos, como essa mãe que, sem saber a finalidade do livro, o comprou para o filho. O mais assustador para a mãe foi ver o próprio nome ali. Ela levou a filha para comprar o caderno, não sabendo do que se tratava. É uma menina super capaz, super inteligente, porém também cheia de conflitos, né? A ponto de ter que passar por psicólogo, passar por tratamento psiquiátrico. Daqui a pouco, a reportagem completa sobre o livro da morte que mexe com a imaginação infantil. E veja ainda quais são as providências das autoridades com relação a esse conteúdo. E ainda o parecer dos especialistas. Por falar em matar, você lembra que começamos com a inocente brincadeira da batatinha frita 1, 2, 3, da série Round 6. Pois é, a trama que traz as brincadeiras que parecem inocentes e que conquistou o público infantil fez vítimas na França. 5 crianças foram hospitalizadas. Elas tentaram imitar o jogo da série, mas o confronto saiu do controle e se transformou numa situação violenta, que levou as crianças a passarem por atendimento médico. Pelo visto, foi-se o tempo do Pica-Pau, do Tom e Jerry, do Manda-Chuva, dos filmes com conflitos mais amenos, das princesas e dos príncipes românticos. O entretenimento infantil está bem diferente, cheio de polêmicas e assuntos que poderiam ficar só nas discussões entre os adultos. Séries, filmes e desenhos polêmicos para crianças. O Fala Que Eu Te Escuto começa agora. Um caderno diferente de qualquer outro, que cai do céu e confere poderes surpreendentes a quem o encontra. Escreva um nome e veja o que acontece. É só escrever o nome de uma pessoa que ela morre. Este é o enredo da série ficcional Death Note, traduzida como Caderno da Morte. Uma produção japonesa baseada numa coleção de mangás, como são chamadas as histórias em quadrinhos no Japão. Tem um anime, tem a série, tem filme, tem tudo. É todo um nicho de mercado do Death Note. Anime é a pronúncia abreviada de animação. No Ocidente, o termo passou a se referir apenas às animações japonesas. São 37 episódios do anime Death Note, com indicações etárias que variam entre 16 e 18 anos, mas que se tornaram comuns nas telas de crianças e adolescentes. O sucesso da série a levou às prateleiras das lojas, onde é fácil encontrar à venda o Caderno da Morte. Se o seu filho consegue encontrar na papelaria um caderno do Death Note, é porque ele está ali para ser consumido mesmo. Vai ser difícil explicar para o seu filho que aquilo é impróprio para ele. A Ana Beatriz, de 12 anos, nunca assistiu a série, mas conheceu uma colega da mesma idade que tinha um caderno desse tipo. Ela só falava assim, vou colocar o nome dessa pessoa no meu caderno, tudo, porque ela não gostava dessa pessoa e, tipo, queria que essa pessoa se desse mal. Os pais só ficaram sabendo dessa história porque o diálogo aqui, tanto com a Ana quanto com a caçula, a Rafaela, de 9 anos, é permanente. Com isso a gente acaba criando um senso crítico delas mesmas, de poderem avaliar o que é bom e o que não é para elas, né? A TV aqui no quarto das meninas é uma novidade recente, tem mais ou menos 3 meses, mas nem por isso está tudo liberado. O conteúdo é sempre aprovado previamente pelos pais e mesmo o momento de assistir também precisa ser negociado. Elas perguntam sempre, posso assistir? Tá no horário? Né? O que você vai assistir? Aí elas falam e aí é permitido ou não. Em muitas famílias, os pais não conseguem acompanhar assim tão de perto os conteúdos consumidos pelos filhos.
Foi assim que uma mãe desavisada comprou o caderno para a filha, de 12 anos. Depois, encontrou dezenas de nomes escritos nas páginas do Death Note. A mãe pediu ajuda ao grupo Força Teen Universal, destinado aos pré-adolescentes com idade entre 11 e 14 anos e coordenado por Valber e Patrícia. A primeira reação foi querer devolver a guarda para o pai. Então nós conversamos, aconselhamos, sempre, se perto já está ruim, imagina longe. Ela necessita de você. E o que mais me preocupa é que não há nenhum tipo de restrição ao consumo desse tipo de produto, né? O caderno é vendido livremente na internet e até em grandes lojas de brinquedos infantis. Se os pais não estiverem atentos ao que o filho está assistindo, ele vai assistir. E ele vai querer adquirir o livro. Isso vai virar uma grande brincadeira. Mas uma grande brincadeira de escrever nome de pessoas e dizer como elas devem morrer. Essa é a brincadeira. Isso é muito grave. O deputado estadual por São Paulo, Altair Moraes, do Partido Republicanos, criou um projeto de lei para obrigar os fabricantes a especificarem a classificação etária desse tipo de produto. E colocar uma tarja dizendo que é de assuntos sensíveis e que venha lacrado, para que os pais tenham acesso a isso. O deputado também acionou outros órgãos para que o problema seja analisado. Ele ainda aguarda a resposta. A gente levou essa demanda ao Ministério Público Federal, levamos ao PROCON também, falamos também com a Secretaria Nacional de Direito da Criança e do Adolescente. Ao redor do mundo, a franquia Death Note inspirou incidentes da vida real. Na China, o anime foi proibido nas maiores cidades do país, depois que crianças fabricaram seus próprios cadernos da morte, onde escreviam os nomes de colegas de sala, professores e inimigos que gostariam de ver mortos. No Japão, um professor foi punido por ameaçar escrever os nomes dos alunos em um caderno Death Note. Na Rússia, a justiça proibiu alguns sites de exibirem o anime, por ser potencialmente perigoso para as crianças. A campanha dos pais russos começou em 2013, depois do suicídio de uma menina de 15 anos que era fã da produção. Nos Estados Unidos, vários alunos já foram expulsos de escolas por causa da série. Em uma escola de Ohio, uma estudante foi detida por policiais e suspensa por 3 dias por ter escrito em um Death Note os nomes de alguns colegas. Em uma escola da Geórgia, um caderno com vários nomes de alunos foi encontrado escondido no banheiro e provocou um alerta sobre o risco de um massacre. Na Bélgica, um crime bárbaro foi inspirado no mangá. 4 pessoas mataram um homem e espalharam as partes do corpo junto com bilhetes que diziam: "Eu sou Kira". Kira é o apelido do personagem principal de Death Note. O João Lucas, de 12 anos, descobriu a série numa conversa entre amigos. Eles estavam comentando entre eles, aí eu perguntei mais sobre a série. Aí eles me contaram sobre a série. Falei, não vai assistir, vamos tirar. Eu sempre dou uma olhada, peço pra ver. Mas eles sempre assim, hoje não tem jeito, né? Hoje é tudo digital, é telefone, computador, aula online, então... Mas a regra nossa, assim, a principal regra é essa, não deixar sozinho, sempre com a gente. Este psicoterapeuta diz que esse tipo de conteúdo sequer é indicado para adultos. Na minha opinião, muito claramente, isso é um lixo tóxico. Isso é a incivilidade, a desumanização ali consagrada como algo legal. Então existe sim uma diferença entre passatempo e mata-tempo. Passatempo é aquilo que faz o tempo passar de forma agradável, edificante. Mata-tempo é aquilo que de alguma forma me faz sentir que a vida não tem sentido. Para além da proibição ou não, o que um educador, o que um professor pode fazer, o que um pai, uma mãe, é conversar com o filho e mostrar os malefícios. Ajudar o filho a ter autonomias para perceber as consequências do fazer ou não fazer. Nós precisamos cuidar a todo tempo, a todo custo e entender que nós não temos como prever
o futuro dessas crianças. Então, nosso papel é protegê-las, porque de fato, se elas estiverem expostas a isso, certamente a sua experiência vivencial vai ser marcada por um contexto de violência. Olá, muito boa noite para você. Observando aqui os primeiros comentários através do Facebook, por exemplo, onde as pessoas entram e comentam, a gente vê que a polêmica é grande e nós vamos estar registrando as opiniões aqui no decorrer do programa. Qual dessas opções de respostas você acha que vai ser a mais votada? Qual será a vencedora no programa de hoje, na enquete que nós vamos estar apresentando os números no decorrer do programa? Você pode acessar e votar. Eu estou lendo aqui no monitor ao lado, séries, filmes e desenhos polêmicos para crianças. É importante para mostrar outras realidades? Os pais devem fazer um filtro? Ou o conteúdo não deveria existir? Nem deveria existir, né? O que você pensa sobre isso? Nós queremos a sua opinião. O programa é democrático. Você liga e participa pelo 011 3573-3535 e você pode participar também através das redes sociais. Pastor Guilherme Grando está conosco aqui hoje. Aliás, antes de cumprimentá-lo, eu quero lembrar que daqui a pouquinho nós vamos saber a opinião das pessoas nas ruas. O que as pessoas falam sobre isso? Boa noite. Boa noite, Bispo Adilson. Boa noite a todos. E como o Bispo Adilson já colocou, o programa é democrático. Independente da sua opinião, se você escolhe qualquer uma dessas opções ou até mesmo uma outra opção, deixa o seu comentário agora no nosso Facebook. Basta você digitar Fala que eu te escuto lá no Facebook. Você pode deixar a sua opinião, que ao longo do programa nós vamos registrar aqui para que todos possam ter um espaço no Fala que eu te escuto. Talvez os fãs desse tipo de anime, né? É isso? Anime, mangá. Talvez sejam bem agressivos. Eu não sei, eu tô vendo aqui pelos comentários, porque tem gente xingando a gente e a gente só colocou o tema no ar, sequer a gente esboçou algum tipo de opinião. Então significa dizer que o programa atingiu em cheio, né? É polêmico, porque a gente debate aqui temas polêmicos e a gente procura ajudar as pessoas a formarem opinião. Aliás, eu vou começar conversando com a Débora Santos, ela é psicanalista clínica, está conosco por videochamada e fala aqui de São Paulo. Débora, bem-vinda ao programa, boa noite e a sua consideração. Boa noite, Bispo. Bom, eu vou ficar com a minha primeira questão aqui, falando sobre a questão dos pais, né? Apesar de um conteúdo que não deveria existir, né? E por quê? É um conteúdo extremamente violento, que ele interfere no desenvolvimento da criança, né? Então, as crianças estão num acesso muito fácil a esse tipo de influência e o nosso cérebro, ele registra tudo, né? Então, tudo que nós registramos e vai interferir no nosso desenvolvimento e nas nossas decisões. E as crianças estão em formação. E os pais devem proteger, sim, o mundo da criança, porque eles devem preparar esse indivíduo para a vida adulta, né? Então, trazendo essas questões que são extremamente violentos, trazendo o mundo da criança, né? Como o Round 6, é extremamente agressivo, trazendo brincadeiras infantis, coisas que são extremamente infantis, mas são saudáveis para esse desenvolvimento. Mas colocaram dentro de uma série onde há chacina, onde há uma violência extrema, suicídio, e estão sendo representados isso na sociedade. Então, crianças e até mesmo adolescentes ainda não têm o preparo ainda para filtrar certas imagens, certas situações. Então, a princípio, apesar de não existirem, de ter uma censura, na minha opinião, deveria ter essa censura mais efetiva, eu acredito que os pais devem fazer, sim, esse filtro e não permitir que as crianças possam ter acesso a esse tipo de informação.
Ok, Débora. Obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Uma boa noite. Obrigada. Muito bem. Daqui a pouquinho você vai ouvir o que as pessoas falam nas ruas a respeito do tema. A Graciana Pires é professora, fala de Juquiá, São Paulo. Boa noite, professora. Tudo bem? Boa noite, bispo. E a sua opinião? A minha opinião, eu acredito que os pais devem filtrar o que os seus filhos estejam em contato. Hoje, as séries, não só as séries, mas alguns conteúdos também infantis, aparentemente, a gente tem esse olhar, a criança ela não consegue filtrar. Aparentemente é inofensiva, mas por detrás tem sempre essa questão de estar trazendo essa parte de violência e muitas vezes para nós que somos adultos já não está explícito aquilo dali, né? Uhum. E isso pode provocar sérios danos no futuro dessa criança. Então hoje nós temos essa facilidade de poder controlar o que nossos filhos também têm acesso, mesmo através de aplicativos, né? Então acho que a minha opinião é essa, acho que nós pais devemos sim filtrar o que nossos filhos estão assistindo, estão tendo contato. Ok, então tá bom, professora. Obrigado pela sua opinião. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos ter a primeira parcial com os números da enquete de hoje. Leisky Cruz escreveu assim: não é por nada, me apresento como JK e, resumidamente, animes são uma forma de tirar o estresse e não são todos animes que são assim tão violentos. E são várias categorias. Se você não quer assistir algo tão pesado, não procure. Já o Rubens Henrique diz assim: na minha opinião, não deveria existir. Eu assisti o anime todo e é muito perturbador. A história é agressiva e mostra o que é a vontade interna de um rapaz que se conjuga Deus em eliminar bandidos. Daqui a pouquinho nós vamos registrar mais participações. Você pode votar na nossa enquete através da página do Fala Que Eu Discuto no Facebook e também lá registrar a sua opinião por escrito. Daqui a pouquinho a gente registra mais participações e também vamos aos números da enquete, como eu havia falado. O que as pessoas pensam nas ruas? Vamos lá. Em época de pandemia, a televisão é companhia de algumas crianças. Os desenhos se tornam a atividade principal. Em alguns casos, passar horas assistindo aos mais variados cartoons é a única opção. Na televisão! E a torcida vai à loucura enquanto... A televisão é aliada ou vilã no desenvolvimento da criança. Uma discussão sobre as mudanças nos desenhos infantis tem vindo à tona. É preciso controlar o conteúdo que as crianças assistem? Depende do desenho. Tem desenhos que eu acho bem educativos e com conteúdos bem interessantes, né, que estimulam a criatividade, o respeito à natureza e tudo mais. E tem alguns desenhos que eu acho que ultimamente têm passado do ponto, que tem mensagens subliminares ligadas à violência, à agressão, desrespeito. E eu acho que a gente tem que estar sempre monitorando. Eu acredito que desenho, ele tá aí para divertir. Eu acho que existem muitos desenhos que estão dentro da faixa etária por um motivo, 16, 18, por aí vai. Mas que desenhos em geral eles só foram feitos para entreter, para divertir, para te distrair um pouco da, por exemplo, pandemia. Eu tenho 4 filhos que hoje já estão grandes, né? Eu acredito que o desenho seja uma forma de entretenimento. Mas essas mensagens todas, elas vão parar no nosso inconsciente. De alguma forma, elas ficam reverberando, né? Então, eu acho que hoje em dia está muito pior e está mais difícil de controlar, né? Porque está tudo muito mais acessível com a internet, né? Eu acho que os pais precisam monitorar, porque existem desenhos para específicas idades. A criança muito pequena, ela não sabe distinguir o que é certo e o que é errado, o que é real e o que é ficção. Se acalma, Mori, me escuta, presta atenção, Mori. Vai me escutar ou não? Mori, cala a boca e me escuta. Tudo bem, tá tudo bem. Com muita cena de acidentes e sangue espalhado na tela toda, o desenho de Rick e Morty esbanja violência em basicamente todos os episódios. Vandalismo, violência, drogas, temas sexuais e morte. Tudo isso acontece explicitamente no desenho South Park. Classificado como um desenho adulto,
Ele pode ser visto em qualquer horário em canais da TV fechada. Eu não conheço. Agora, a dúvida que eu tinha, a repórter falou no final da matéria, porque eu fiquei me perguntando onde é que passa isso. Ela disse que pode se assistir em qualquer horário na TV paga. Muito bem. Participações? Tem sim, Bispo. O Claudinei Guimarães, ele diz, não vejo nenhum problema em mudar os contextos das histórias para os dias atuais, para refletir a atualidade. A Girlane Moura diz, os pais devem filtrar, protegendo seus filhos. A Anne Branco diz, os animes têm a sua classificação indicativa. Se as crianças veem, os pais é que são irresponsáveis. E tem um comentário também aqui, Bispo, da Lara, ela diz o seguinte, né? Não sei se o senhor reparou, uma das matérias, falou de acho que é um anime, né, que tem o livro da morte, né, que escreve o nome lá. Aí ela colocou que está assistindo o programa aqui, a vontade dela era ter um caderno desse para colocar o meu nome e o nome do senhor agora. Olha, se você não tiver o caderno, você pode botar na boca do sapo, da lagartixa, do jacaré, do elefante. Fica à vontade, coloca onde você quiser. A gente não tem nenhum receio em relação a isso, não. Mas essa é nova, quer dizer que a gente colocar o nosso nome. Até o final do programa a gente dá o nome completo para ajudar, tá bom? Data de nascimento também. Data de nascimento. Olha, brincadeira. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar uma outra matéria. A psicóloga afirma que o conteúdo de desenho não afeta o comportamento das crianças. Tem matéria sim, que a psicóloga diz que não afeta. Então, o programa mostra os dois lados da moeda e você tira as suas próprias conclusões. Aliás, falando em conclusões, vamos à enquete, os números da primeira parcial de hoje. Para 10% é importante para mostrar outras realidades. Para 28% os pais devem fazer um filtro para os filhos, né? Mas para 62%, pelo menos até agora, a maioria, o conteúdo não deveria existir. E aí, você concorda com esses números? Não votou ainda? Vote para mantê-los. Se não concorda, vote para mudá-los. Daqui a pouquinho nós vamos ter a segunda parcial e os números finais. Qual será que vai vencer? Vale a pena você ficar conosco para conferir. Eu vou conversar agora, por videochamada, com a Eliane Fogaça. Ela é agente de educação infantil, fala de Hortolândia, São Paulo, perto de Campinas, né? Olá, Eliane, boa noite. Boa noite, Bispo. E aí, você como agente de educação infantil, fica com qual das opções e por quê? Bispo, na minha opinião, eu sou totalmente contra qualquer coisa que descaracteriza, né, os conteúdos infantis. Realmente não deveria existir, mas é meio que inevitável, né? Então, os pais devem fazer uma filtragem, um filtro realmente. Hoje em dia, na realidade, tudo se justifica por conta da modernidade, né? Então, porque nós vivemos num mundo onde as crianças mudaram, onde as pessoas estão mudando, essas são as justificativas. Só que, na minha concepção, a mídia também influencia muito, né? Essa mudança toda. Como eu já trabalho há um tempo já na área da educação, e eu vejo uma grande influência, sim, na vida das crianças, né? Os conteúdos trazem grande influência. Elas repetem muito o que acontece, o que elas vivenciam. E alguns pais não têm esse olhar atento e precisa ter esse cuidado, esse olhar atento, o que as crianças estão fazendo, o que elas estão assistindo. Então, como a gente não consegue realmente não deixar esses conteúdos, né? Então, a gente precisa ter uma filtragem, sim. Já que não dá para impedir de existir, na sua opinião, os pais devem filtrar? Sim, senhor, é isso. Ok. Obrigado pela participação, Eliane. Uma boa noite. Boa noite. Por telefone, a Daiane Marques de Aracaju está na linha. Boa noite, Daiane.
Boa noite, pastor. E a sua opinião? Olha, pastor, na minha opinião, os pais eles devem filtrar tudo que as crianças assistem nas redes sociais. Porque o que pode parecer inocente aos nossos olhos podem ser um perigo, né, para as nossas crianças e no desenvolvimento delas até a fase adulta. Infelizmente, hoje em dia, devemos tomar todo cuidado com as mídias sociais, pastor, porque não só aqui no Brasil, mas no mundo afora, esse conteúdo, desse novo conceito do novo normal, que eles querem impor, né, no nosso lar, isso pode ser um perigo para a inocência das nossas crianças, né? Então, devemos, nós como pais, eu sou mãe, então eu costumo filtrar tudo que a minha filha assiste, né? E eu sempre deixo ela em alerta, né, desse novo conceito que eles querem impor, não só nas mídias sociais, como também nas escolas, né? Então, devemos proteger os nossos filhos com esses conteúdos apresentados nas mídias sociais. Por isso, a minha opinião é que devemos filtrar. Tá bom, tá registrada a sua opinião. Muito obrigado. A Bruna Morim, ela escreveu: tenho minha irmã adotiva igual a mim, não gosto desses animes de violência, ela sofre de depressão com 13 anos e se corta. Então é complicado. Ela estava morando com a mãe biológica e voltou para a gente de novo, então sofremos com essas séries violentas. E tem aqui a pessoa que queria anotar o nosso nome, você lembra? Lara era o nome dela. Lara, então o Otávio Medeiros concorda com ela. Death Note, vou anotar seu nome, de todos vocês do programa. Então, o Otávio, a mesma direção que foi dada para Lara, fica à vontade, tá? Se você tiver o caderno, você anota. Se não tiver, pode colocar na boca do sapo, da lagartixa, do elefante, do jacaré, onde você quiser. Se você quer que a sua opinião seja registrada de uma forma produtiva, então escreva a opinião. Não escreva aquilo que você pensa em termos de agressão, de desrespeito. Psicólogo afirma que conteúdo de desenhos não afeta o comportamento das crianças. Tem gente que pensa de outra forma, olha só. Que criança não se encanta com o faz de conta dos desenhos infantis? Mas por trás de algumas histórias, o conteúdo pode trazer situações fantasiosas demais, intensas. Eu posso comer peru? Ah, termine suas cabeças de peixe, depois veremos. Para esta mãe, os desenhos sempre fizeram parte da rotina do filho. Vários desenhos assim que ele assistia tinha essa questão de geração de conflitos, ensinando, né, a como dividir, como que é ser um bom amigo, como tratar bem os pais. Então acho que tem muito a ver com que os pais aí permitem e ajudam a criança a escolher, assistir. Não estou generalizando, que todos os desenhos são incríveis, mas eu vejo muito mais como um benefício do que como algo ruim. Adriana não acredita que temas mais violentos interfiram na personalidade das crianças. Eu concordo que tem conteúdos que são mais violentos, com sangue, com briga, guerra e tal, mas não acho que isso influencia ali na criação da personalidade da criança. Acho que a gente, como pai, mãe, a gente vai ensinando, né, essa diferença, né, da realidade, o que é ruim, o que é bom. Então não vejo problema mesmo. Acho que é mais uma responsabilidade aí de pais como educadores auxiliar nesse sentido. A psicóloga Andréia Jota explica que o conteúdo não vai afetar o comportamento da criança, mas é importante que os pais monitorem o que os filhos vão assistir. Você assistir alguma coisa na televisão e não trazer aquilo para a sua vida face a face, a consequência é muito pequena. Como desafio, o que a gente tem é justamente estar tentando acompanhar essa criança e acompanhar esse crescimento para que ela vá ganhando autonomia de uma forma gradual, conforme a gente vai percebendo que ela consegue lidar com aquilo que ela está vendo ou acessando. Gabriela está sempre por perto quando o assunto é a televisão. Ela até controla o tempo que o filho passa em frente às telas.
aqui em casa ele tem a hora para assistir o desenho e os desenhos que ele pode assistir. Acredito que devem ter acesso, mas tudo muito limitado, com a supervisão dos pais, até porque com o cuidado dos pais, eles vão estar sempre monitorando o que o filho vai estar recebendo. E acredito que nessa hora é muito importante a gente colocar os desenhos corretos, colocar as informações no lugar correto, para que eles aprendam da melhor maneira. A especialista ainda afirma que entrar em contato com assuntos mais negativos faz parte da vida do ser humano. E como o mundo está em constante transformação, é também uma forma de lidar com a opinião do outro. Os comportamentos são dinâmicos. Hoje uma coisa que pode ser boa, pode não ser boa amanhã. Como o mundo está em grande transformação e a gente não sabe o que vai ser dele daqui a 5 anos, você conseguir englobar a maior quantidade de comportamentos sem que aquilo te atinja, acaba sendo uma questão de saúde mental. Porque sim, você vai entrar em contato com muitas coisas que não dizem respeito à sua vida, que não dizem respeito às suas escolhas, à sua ética, ao seu caráter. Daqui a pouquinho a matéria que mostra fábulas e contos clássicos estão no centro da polêmica por causa das mudanças causadas pelos dias atuais. Participações, por favor. Tem sim, bispo. Eu tenho aqui a opinião do Roberto Gomes. Ele diz: sou pai e não acredito que esse tipo de conteúdo interfira no comportamento. Pelo menos é o que vejo dentro da minha casa. Ajuda a mostrar a eles o outro lado da vida. Tem também a opinião da Cíntia Maria. Ela diz: complicado mexer com esse tema, mas não interfere. Sempre assisti animes desde criança e não me considero uma pessoa violenta. Já o Rogério Júnior, ele diz: só a forma agressiva com qual se expressam aqueles que assistem tais conteúdos já mostra como é nocivo e sim interfere. Muito bem. A Josilene escreveu assim: volta pica-pau. Volta pica-pau. Muito bem. Nós vamos falar, daqui a pouquinho vamos colocar os números da enquete, a segunda parcial de hoje, mas eu converso agora por videochamada com a Edilene Schiavinato, acho que é isso, né? Ela é professora de educação infantil, fala de São Paulo. Boa noite. Isso, São Paulo. Então, bispo, com relação aos contos clássicos, nós como professoras, educadores, a gente sempre trabalhou na educação infantil e sempre ajudou demais. Porque os contos clássicos traziam o quê? O casamento, o final feliz, sempre o bem vence o mal, né? Então era uma coisa que era benéfica à psicologia da criança e ao desenvolvimento. Só que o que aconteceu agora, nos nossos tempos, esses contos eles estão sendo modificados. E modificados que atrapalham a psique da criança, a transformação e o desenvolvimento dela. Por exemplo, eu estava no parque com os meus alunos de 5 anos de idade e eles começaram a brincar com batatinha 1, 2, 3. Que brincadeira é essa? Não, Pro, a gente está brincando uma brincadeira super legal que passa na televisão. Aí eu expliquei o porquê que não poderia brincar. E falei que era violento e tal. E aí, realmente, eles começaram a brincar com a boneca e também morrer. Se jogar no chão que estavam morrendo. Quer dizer, esses conceitos dessas novas séries, do Round Six, esses novos conceitos de fado madrinho ou de super-heróis que antigamente se mostrava a masculinidade, né? O poder do homem de vencer, né? E isso está sendo trocado para colocar hoje um super-herói gay. Ou seja, que qualquer lado pode ser o bem ou o mal, você pode escolher. Isso atrapalha. E uma coisa muito importante é que se livrar desses conteúdos nós não vamos. Mas como pais, nós temos o dever de controlar, de mostrar esses conteúdos que não podem ser assistidos, o porquê que não pode. Porque os pais são os primeiros educadores. Na escola, o que aconteceu? Os pais entregam totalmente a educação para o celular
ir para o computador ou para a televisão e não explicam, deixam o controle na mão, né, das crianças. E aí a educação em si foi para a escola, foi revertido. E a educação de valores, de respeito, como construir a psique de uma criança, ela vem de casa. Por exemplo, eu só vou dar um último exemplo dessa série Round Six, que uma mãe achou tão bonitinho, tão lindo, que a filha escolheu fazer a festa de aniversário do Round Six. Ela vestiu a filha dela da boneca, né? E fez o tema da festa de aniversário. Quer dizer, essa bonequinha, ela canta músicas infantis, por detrás é meio maligno, né? Porque através da música infantil, ela cativa a criança a estar assistindo, mas ela tira a inocência e leva à violência. Uhum. Agora, desculpa, eu ouvi falar disso por cima, mas não tenho detalhes. O que significa a criança dizer batatinha 1, 2, 3? Exatamente, Bispo. Essa batatinha 1, 2, 3 é uma música que não é nem lendária aqui do Brasil. A gente tem várias musiquinhas, vários jogos infantis, e as crianças não sabem aqui do Brasil o que significa batatinha 1, 2, 3. Isso aí é um jogo ou uma brincadeira lá do coreano que fez a tradução. Então, quer dizer, colocou-se uma boneca, fez a tradução do filme, né, da série, né, através dos jogos bem coloridos, bem violento, que tem tudo, Bispo, um outro sentido por trás, né, de tirar a pureza da criança e levar à maldade. Ok. Tá bom então, professora. Obrigado pela participação. Uma boa noite. Obrigado, senhor. Muito bem. O Luiz Braga, ele fala com a gente por telefone de Palmas, Tocantins. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Bispo. Tudo bem? Por favor, fica à vontade para deixar a sua opinião. Na verdade, a gente gostaria que não existisse, né? Mas os pais, eles têm que ficar muito atentos, né, sobre esse assunto, né? Conversar bastante com seus filhos, orientar, porque na vida que a gente vive, uma vida corrida, né? Muitas das vezes os filhos ficam em casa para estudar, né? E hoje a tecnologia tem afastado muito as crianças, né, no convívio. Então, a gente vê que esses temas aí são os temas ideológicos, uns temas violentos, né? E a gente tem que estar sempre conversando com nossos filhos, porque, como a psicóloga aí falou, que ele não sabe o que vai ser na frente, né? Mas se a gente não acompanhar nossos filhos, não estiver orientando eles, com certeza lá na frente a gente vai ter uns filhos como a gente vê muito, né? Problemáticos, tendo desejo de morte, problemas na escola. Então, eu creio que os pais têm que ficar bastante atentos, né, a essa situação, né? E conversar bastante com seus filhos para poder reverter essa situação. Ok. Tá bom, muito obrigado pela sua participação. Muito bem, vamos aos números da enquete, produção, por favor, segunda parcial. Para 15% é importante para mostrar outras realidades, para 28% os pais têm que filtrar o que os filhos veem, e para 57%, agora um pouco menos do que na primeira parcial, o conteúdo nem deveria existir. Depois, no intervalo, daqui a pouquinho, aliás, intervalo não, depois da matéria, a gente vai dar números finais da enquete. Quem não votou ainda pode acessar a página do Fala Que Eu Te Escuto no Facebook e lá você vota. Fábulas e contos clássicos estão no centro de polêmica por causa das mudanças causadas pelos dias atuais. De repente, aparece sua fada madrinha e lhe mostra que não deve desistir de sonhar. Qual menina nunca sonhou em ser uma linda princesa? Ao soar das 12, a magia cessará. Mas qual menino nunca quis ser o galante príncipe encantado? Os clássicos das histórias infantis são como herança de família.
passados de pais para filhos há várias gerações. Aqui na casa dessa família do interior de São Paulo, o Luca, de 5 anos, e o Arthur, de 8, desde pequenos sempre gostaram de assistir a esses filmes e desenhos dos contos clássicos. Aliás, esse é um hábito que foi passado também pela mãe, que pequenininha já gostava também de assistir isso na frente da TV, né, Flávia? Sim, sem dúvida. Desde criança, eu e meus irmãos, a gente assistia esses contos clássicos e é algo que a gente acaba naturalmente passando para os nossos filhos. Desde pequenininhos, eles têm que até de vez em quando dar uma brecada, senão eles ficam o dia todo na televisão. Apesar dessas histórias infantis serem uma tradição, os enredos dos contos clássicos parecem estar com data marcada para o fim. Alterações cada vez mais frequentes nos conteúdos têm sido promovidas com interesses nada inocentes. Isso! Agora, já existe a ideia de colocar como uma Rapunzel empoderada, ou seja, pegar uma história do século XIX e inserir ideias do século XXI. Então a história perde o seu sentido de originalidade e passa a ter um sentido, uma intenção político-ideológica. Para os especialistas ouvidos pela nossa reportagem, trocar a magia dos contos pela militância em nome de justiça social encobre, na verdade, segundas intenções de grupos políticos. Essa esquerda percebeu que a melhor maneira de ela se posicionar na tentativa de debate público que nós temos é mobilizar estes grupos por sexo, por orientação sexual, por gênero, por cor de pele ou outras características quaisquer que interessem a essas agendas. Na casa do Luca e do Arthur, essas mudanças não foram bem recebidas. Eu acho que estão exagerando muito, até ao ponto de banalizar algumas coisas, tentando transmitir que o que era o normal agora é totalmente errado, ou o que era errado é muito certo. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a moral e os valores estão querendo ser transformados à força, na marra, na minha opinião. Talvez até falte um pouco de imaginação, né? Eles poderiam modificar, contar uma nova história, inventar uma nova princesa e não querer modificar algo que já é conhecido, que é clássico mesmo e não pode se perder. Muito bem, participações? Tem aqui o comentário, Bispo, do Eric Almeida. Ele diz: eu acredito que os pais é quem devem controlar, pois a criança não tem capacidade para opinar. Tem também o comentário aqui da Pamela, que diz: eu penso que sim, isso acaba influenciando, mas por outro lado é importante para mostrar a realidade para as crianças. E tem também a opinião do Ramon, que diz: desde criança sempre assisti esse tipo de conteúdo. Aliás, Tom e Jerry, por exemplo, não deixa de ser um conteúdo agressivo. Isso é a opinião do Ramon, pois mostra ali violência e nem por isso nos tornamos violentos. Muito bem. Vamos aos números finais da enquete, produção, por favor. Para 17% é importante para mostrar outras realidades. Para 30% os pais devem fazer um filtro em relação ao que os filhos veem. E para 53%, a gente vê que teve uma queda do início para agora, 62, 57, mas ainda a maioria, o conteúdo nem deveria existir. A gente sempre fala aqui que as pessoas elas têm livre-arbítrio, poder de escolha, de decidir o que querem ver, o que querem ouvir, o que querem vestir. Até quando a gente fala de Deus, foi Ele quem deu ao ser humano o livre-arbítrio. E eu penso que a gente está vivendo dias maus. E a tendência é que a cada dia que passe surjam novidades e a gente não espera que os valores morais, os valores de família, de respeito para com o próximo, que isso seja resgatado. A tendência é o mundo piorar. Agora, cabe aos pais fazerem o papel de pais, ou seja, minimizando isso
para que isso não venha prejudicar os seus filhos, fazendo com que haja esse filtro. Ou seja, hoje uma coisa é você fazer uma criança vir ao mundo, e outra coisa é você ser pai. Outra coisa é você ser mãe. A educação de uma criança, a formação de uma criança requer tempo, requer atenção. A Bíblia, inclusive, fala de ensinar deitado, sentado, andando pelo caminho. Significa dizer o seguinte: você tem que gastar tempo na educação de um filho. Até porque, se os pais não fizerem o seu papel, existem grupos na sociedade hoje que estão pensando na próxima geração. Ninguém vai levar esse tipo de conteúdo para um asilo, para pessoas que têm já uma cabeça formada e que são conservadoras. A esperança para virar o jogo é sempre a próxima geração. E isso, até um certo ponto, eu considero que seja algo inevitável, que vai acabar acontecendo. Mas se você, pai, mãe, deseja minimizar isso, pelo menos da porta da sua casa para dentro, porque aí é você que manda, então você deve ficar atento a tudo. Já que é impossível impedir o avanço desse tipo de ideologia, já que é impossível evitar com que isso comece a se espalhar, mundo afora, pelo menos dentro da minha casa, eu posso disciplinar os meus filhos, eu posso ensinar valores com respeito, mostrar para eles o que é correto. E eu acredito, bispo, que é indiscutível dizer que isso influencia ou não. É óbvio que influencia. Teve uma pessoa que comentou, né, dizendo exatamente isso. Basta ver o nível dos comentários das pessoas que estão defendendo, né, as pessoas, a maioria, nos xingando. É indizível. A maioria dos comentários, tem quase 3 mil comentários só na página do Facebook, uma grande maioria nos xingando, não tem nem como a gente ler aqui, porque é só palavrão, gente nos xingando, enfim. Então, por aí a gente já percebe que influenciou. Porque são jovens cheios de ódio. Eles acabam declarando isso, né? Eles acabam assinando embaixo que realmente influencia. E isso não tem nada a ver com falta de respeito à opção das pessoas. A gente não tem nada contra, por exemplo, o homossexual, o transexual. Cada pessoa faz o que quiser da sua vida. Agora, às vezes as pessoas querem respeito, mas elas mesmas não respeitam. A Andresa, ela teve uma experiência com o Espírito Santo. Repare o quanto isso mudou a vida dela. E continue conosco. Depois do depoimento da Andresa, nós vamos estar fazendo uma prece em seu favor. Casar, de formar uma família, de casar de noiva, de ter todo aquele sonho de moça. E com esse término de relacionamento, onde ele que acabou desistindo, eu tive uma decepção muito grande. E aí eu sofri muito por 3 anos. Eu não me conformava, eu não aceitava o término, eu ficava atrás dele. Eu trabalhava numa empresa grande, tinha um bom emprego. E a minha mãe tinha muito medo que eu pudesse ser mandada embora, porque eu chorava muito, eu tive muita tristeza. E aí eu ia para a faculdade e chorava, não conseguia assistir a aula, todo mundo ficava perguntando o que eu tinha. Eu ficava sofrendo, mas me maltratando, pensando que nunca eu ia conhecer outra família, outra pessoa, que ninguém ia substituir. Até que eu comecei a buscar, até por insistência mesmo de amigos, de pai, mãe, sai, vai. E aí você começa no mundo sem conhecimento, você começa a sair, conhecer amigos e sair para festas e viagens. E eu ia, quando eu voltava, estava tudo igual. Eu continuava chorando, eu ia trabalhar na segunda-feira chorando, sofrendo e nada mudava. Até um dia que eu conheci o meu esposo hoje, mas não que eu estivesse resolvida e curada. Eu resolvi dar uma chance, mas não acreditando. E aí a gente foi tendo um namoro que tinha problemas. Um namoro que tinha vícios, que tinha traições. E que eu sabia que ele não ia ser um marido ideal, aquele que eu queria. Mas eu achava que ia mudar, ou que a gente aguenta, passa. Ele tinha muitos amigos e os amigos sempre levavam para o mau caminho, ficavam convidando para ficar em bares, para passar a tarde
bebendo. Aí ele vinha me encontrar à noite pra gente sair, já não normal. Aí a minha sogra já frequentava a igreja há muito tempo, já havia nos convidado, ele principalmente muito, mas eu nunca tinha vindo na Universal, nem ouvido falar tanto. Só que aí, como ele estava num momento onde a gente estava chegando próximo ao casamento, a gente estava de casamento marcado, e ele estava com uns vícios, com muita bebida, então eu estava preocupada. Mas aí um dia ele chegou para mim e falou, eu vou na igreja com a minha mãe. E aí a gente acabou indo. A gente precisa se entregar e querer. E ali eu me entreguei. E ele veio. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu me lembro a forma que eu tava, a roupa que eu tava, a hora que eu saí dali de dentro na esplanada, nada tinha mudado, mas tudo tinha mudado. E era uma alegria, é uma sensação inexplicável. E você se sente feliz, leve e querendo sair falando para as pessoas que Deus é maravilhoso. Então eu senti assim uma paz muito grande. E eu lembro que eu saía assim, eu sorria ali na esplanada e eu olhava tudo aquilo e falava, meu Deus, por que eu demorei tanto? E aí, a partir de então, tudo muda. É nítido, assim, a gente ter vontade de falar com Deus, de buscar, de ter segurança, mesmo na dificuldade, de acreditar na palavra. Não é fácil confiar, não é fácil a fé, porque você crê naquilo que você não vê, mas ao mesmo tempo é uma certeza, é uma paz, por pior que esteja naquele momento mais difícil na vida, aí você lembra que você tem o Espírito Santo, que Ele é com você, e aí você se entrega, você fala com Ele e você tem segurança, você sente a paz, Ele te direciona, Ele acaba te mostrando o melhor caminho. E hoje eu sou muito feliz, eu tenho aquela família que eu queria, ela todinha para mim. Eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho 3 filhas lindas e eu tenho muita felicidade. Deus tem operado na nossa vida em todos os sentidos. Mas o que é mais importante, que eu nunca deixo de agradecer todos os dias, é da onde Ele me tirou, de tudo que Ele transformou em mim. E que o mais importante é o Espírito Santo. Por mais que a gente tenha conquistas financeiras, que a gente consiga ser feliz em todos os momentos da vida, é não esquecer que Ele está em primeiro lugar e que a gente tem que estar sempre buscando o Espírito Santo, não esquecendo que a gente não é nada se não for por Ele. Eu sou muito grata à Igreja Universal, porque aqui a gente aprende a verdadeira palavra, a gente aprende a confiar, a gente aprende a ter fé, a gente aprende a ser forte, a gente aprende tudo, é só a gente querer. O Espírito Santo hoje representa a minha vida, sem Ele eu não sou nada, eu não posso nada, Ele é tudo para mim. A Andresa disse que aprendeu a confiar, aprendeu a ter fé, aprendeu a ser forte. E é por isso que nós chamamos a reunião que acontece às quartas-feiras de Escola da Fé. Porque muitas pessoas dizem que têm fé, mas não sabem como se beneficiar dessa fé. Talvez seja o seu caso. Você diz que tem fé, mas você não tem podido contar com essa fé. Você não consegue se beneficiar dessa fé. Todas as quartas-feiras nós temos na Universal a Escola da Fé Inteligente. E nessa quarta-feira você vai poder aprender a fazer uso dessa fé participando em uma Universal mais próxima. Em qualquer lugar do Brasil. Você quer saber qual é o endereço da Universal mais próxima, onde você pode aprender a usar a sua fé? Então, você pode acessar agora universal.org/localizar e lá você vai encontrar o endereço. Na Vila Mariana, nessa quarta-feira, com o pastor Guilherme. O dia inteiro, bispo. Nós temos reuniões pela manhã, à tarde e à noite. Eu estarei 3 da tarde, 6 da tarde e 8 da noite, na rua Domingos de Moraes, 2051, bem ao lado do metrô da Vila Mariana. Nós vamos estar visitando nessa quarta-feira a nossa catedral ali,
na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Você que mora em Limeira, nessa quarta-feira, às 7h30 da noite, nesse endereço que aparece aqui, olha só. Na Rua Tiradentes, 445, em Limeira. Aqui no Templo de Salomão, em São Paulo, nós teremos reuniões às 10 horas da manhã, às 3 da tarde e às 8 da noite com o bispo Renato Cardoso, na Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. O Templo de Salomão, que é a casa de oração para todos os povos. Todas as pessoas são bem-vindas. Entrada e estacionamento são gratuitos. Então, uma quarta-feira especial para você que quer aprender a usar a sua fé. Depois do intervalo, a oração em seu favor. O que esta imagem tem a ver com a sua vida? O que você precisa saber? Nesta quarta-feira, 27 de outubro, na Escola da Fé Inteligente, um alerta muito sério a todos sobre os dias atuais. A Quarta-feira da Coroa, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é com temor que entramos em oração, ou estamos em oração na Tua presença. Meu Pai, que nesse momento em que elevamos o nosso pensamento a Ti e oramos, que todas as pessoas que estão acompanhando o programa, sejam adolescentes, jovens, sejam adultos, especialmente aquelas pessoas que estão sofrendo, meu Pai. Porque existem jovens, adolescentes, que já não têm mais razão de viver. A dor que eles sentem na alma é tão grande e por não saberem dizer onde é que está doendo, eles acabam sentindo vontade de cortar o próprio braço, o próprio corpo. Quantos, meu Pai, escondem dentro do próprio quarto uma navalha e quando ninguém vê, quando a porta se fecha, esse jovem acaba marcando o próprio corpo numa tentativa de aliviar a dor da alma. Então eu te peço por este jovem que sofre porque vê os seus pais brigando. Esse jovem que sonha ver a sua família em harmonia, meu Pai. E, no entanto, tudo que tem visto é a separação. Um dia fica com a mãe, outro dia fica com o pai, outro dia fica com a avó. Então restaura, meu Deus, as famílias. Visita os lares onde tem havido discórdia. Visita aqueles que estão sofrendo com insônia. Os pais que sofrem pelos filhos, filhos que sofrem por causa dos pais. Visita, meu Pai, todas as pessoas que creem nessa madrugada e venha fazer com que haja salvação, que haja luz em todos os lares e lugares onde nós estamos chegando agora. E que essa água que esta pessoa preparou, meu Pai, se transforme no remédio do céu
para curar o corpo, para curar a alma, para ministrar a paz. Abençoa todas as famílias, todas as pessoas que de alguma forma oram conosco, quem sofre de insônia, que depois desta oração consiga dormir tranquilamente. E tenha paz, isso sirva como um sinal do teu poder. Nós pedimos, te louvamos e te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amigo, amiga, crendo, vamos juntos beber da é que você dê lugar para ele na sua vida, que você o entronize no seu coração. Mesmo quando o programa sair do ar, se você quiser desabafar, falar com um dos nossos orientadores, você pode ligar para o 011-3573-3535, tá bom? Ficamos por aqui, pastor Guilherme, obrigado a você pela audiência, até o próximo e polêmico, fala que eu te escuto. O Ronaldo nos meados de 95, quando eu entrei na Polícia Militar. Na época o Ronaldo era capitão da polícia, foi meu instrutor e lá eu o conheci. Aí eu vi aquela moça, achei ela bastante interessante, bonita, né? Falei, nossa, que mulata maravilhosa. A Adriana era diferente. Muito bom, o nosso relacionamento era maravilhoso. Aí nos casamos, um casamento glamouroso, maravilhoso, sabe? Casamento de conto de fadas, né? Saiu até no jornal lá da cidade e tal. Maravilhoso. E aí começamos a nossa vida. Em princípio, um casamento dos sonhos, né? Muito legal, muito bacana. Mas depois começaram a aparecer os problemas. Eu trabalhava muito, né? Na época eu me formei, entrei para a faculdade, me formei enfermeira. Então eu tinha o emprego da polícia, trabalhava no hospital da polícia e ainda dava aula. Mas eu foquei muito na minha carreira, eu foquei muito no meu trabalho. Eu tinha um temperamento muito forte. Eu falo que o Ronaldo ele chegou a ser o meu comandante, né? Mas eu digo que ele me comandava no quartel, mas em casa eu todo o tempo queria comandar. Não só ele, como os filhos, né? A primeira palavra tinha que ser a minha, a segunda tinha que ser a minha e a última tinha que ser a minha. E se eu pensasse em falar assim, não, vamos... já fazia biquinho, já não... Aí eu, né, como eu sempre fui apaixonadão, tá bom, amor, então tá bom, vamos fazer do seu jeito. E aquilo foi me fazendo mal. Eu me sentia um recruta no quartel. O recruta que a gente diz é o soldado novo, ele tem pouca voz e a função dele é obedecer, porque todo mundo acima dele vai mandar nele, né? Eu me sentia dessa forma, meu medo era perder. E eu não percebia que eu estava perdendo. Pior, ela estava me perdendo. Primeiro ele começou com os comportamentos estranhos. Ronaldo nunca foi muito ligado com o celular. E de repente eu só via o Ronaldo no celular. Ali ele já começou a se distanciar muito de mim, ele já não se importava mais aonde eu estava, com quem eu estava, fazendo o quê. Eu tinha 4 profissões, né? Então eu tinha que ser esposa, mãe. Então para o meu marido o tempo era 0 praticamente. Eu quase não tinha tempo para ele. Para os filhos então, eu tinha alguém que cuidava da casa, eu tinha alguém que fazia comida, eu sempre tinha alguém para fazer tudo no meu lugar.
E depois a fatura veio. A conta sempre vem. E um belo dia, do nada, ele chegou e falou assim para mim, olha, não dá mais. Eu estou indo embora em busca da minha felicidade. Eu achei que com o meu jeito arrogante, orgulhosa, autoritária de ser, eu ia resolver. Eu achava que eu ia resolver, tanto é que eu peguei o carro dele e falei, eu vou ter que usar o seu carro por uns dias pra tipo, prolongar, para ele não ir embora, para eu tentar com o meu jeito segurá-lo. Aí eu fui, mandei colocar um chip no carro dele, para saber, aí entrou, né, o tirocínio de polícia. Eu falei, eu vou colocar um chip, porque daí eu vou saber aonde ele está, com quem ele está. Porque daí caiu a minha ficha. Ele já deve ter alguém. Depois que ele saiu de casa, foram os piores dias da minha vida. Porque vinha muito conflito dentro de mim. E depois eu queria só ficar num quarto. Eu fiquei num quarto, trancada. Eu desliguei meu celular, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ouvir ninguém, eu não queria nada. Eu entrei numa depressão profunda. Até que alguém me convidou para a terapia do amor. E eu tinha uma rejeição muito grande, eu não queria ir de jeito nenhum. Porque na minha cabeça aquilo ali não ia mudar para mim. Mas aí a pessoa, vamos lá, dá uma chance. Eu pensei, quer saber? Tá tudo perdido mesmo, eu vou. E aí eu cheguei na terapia. E quando eu cheguei lá, eu me senti tão bem. Eu tive a chance ali porque aquilo ali é uma universidade do amor, é uma faculdade do amor. Não tem melhor. Mesmo eu ouvindo tudo aquilo, eu falava assim, não, o que a Cristiane está falando, eu era assim. Aí, mas daqui a pouco eu falava, não, mas eu também não era assim, não. Era mais ele. Então eu fiquei 4 anos dentro da escola do amor, indo para terapia, mas ainda querendo fazer do meu jeito. Eu me preocupava muito mais com o que os outros iam pensar do que com as feridas que estavam há anos dentro do meu coração. Eu vou dar uma chance para mim mesma. Eu vou curar primeiro o meu coração. Eu vou me preocupar agora com a Adriana. Eu quero esquecer Ronaldo, eu quero esquecer pessoas, coisas. E a cada aula, a cada quinta-feira eu ia colocando em prática tudo que eu estava aprendendo ali. Eu apaguei aquela Adriana do passado. É como se tivesse nascido uma nova Adriana. O que me chamou a atenção foi a postura diferenciada dela. Aí eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Aí ela falou, não, eu estou frequentando a terapia do amor. Eu falei, o que é isso? Onde você encontrou isso aí? Porque dentro dele eu estava tão diferente que ele queria saber o que tinha lá. Eu disse para ele, tudo bem, vai lá, de repente, né, você também gosta. E aí ele foi. Mas como ele mesmo fala, ele começou a ser quebrantado ali. E a olhar para dentro dele também. Como eu quis olhar para dentro de mim, ele também quis olhar para dentro dele. E aí foi muito assim rápido, né? Por quê? Porque aí nós decidimos namorar, comunicamos às famílias que a gente queria voltar e casamos na terapia do amor. E causou, assim, um susto em muita gente, porque era algo que era humanamente impossível aos olhos, né, de muitos, isso acontecer. Hoje, o nosso passado só serve para nortear o nosso presente e o nosso futuro. A minha família é um resumo de tudo o que nós aprendemos até agora. Tudo que nós aprendemos lendo os livros, né? Assistindo às palestras da terapia do amor, ouvindo bastante. Eu sou um fã incondicional do programa da Escola do Amor. Eu gosto, eu amo demais. Hoje as pessoas, elas olham para o nosso casamento, elas olham para a nossa família e elas conseguem ver a diferença do antes e do depois, que é o agora. Hoje eu sou feliz, completamente feliz. Inacreditável a história
do Ronaldo e da Adriana. Veja só, um casal improvável, já estava separado, Ronaldo já tinha se envolvido com outra pessoa, sabe? Era aquele tipo de relacionamento que os amigos, os parentes, ninguém mais acreditava. Mas a Adriana decidiu aceitar um convite. Ela disse, sabe de uma coisa? Não tenho nada a perder mesmo, eu vou lá. E ela começou a vir às nossas palestras. O que aconteceu? Por um tempo, ela resistiu porque ela não queria enxergar os erros dela. É claro, porque ela pensava, o errado é ele, o errado é o Ronaldo. Mas ela passou a entender qual foi o lado que ela também contribuiu para o fim do seu relacionamento. Ele estava errado, mas quando ele viu a mudança na Adriana, quando ela ficou bem sem ele, aquilo fez os olhos dele brilharem novamente, porque ele sempre foi apaixonado por ela, mas não dava mais certo. Então, finalmente, hoje os dois estão bem, restaurados, porque é impossível vir às palestras do amor inteligente, praticar e não resolver o seu problema de relacionamento. E eu quero convidar você para estar com a gente neste dia especial, o dia do casamento blindado, que vai acontecer nesta quinta-feira, 28 de outubro. Assim como a Adriana aceitou o convite, e isso fez toda a diferença na vida dela, no casamento dela, vai fazer a diferença na sua vida também. Aliás, eu sugiro a você que está aí prestes a se divorciar, com os papéis já preparados do divórcio, você está contactando os advogados, vocês já estão em casas separadas ou em camas separadas, só esperando os filhos crescerem, só esperando a papelada ser resolvida. Para tudo e dê uma chance para você mesmo. Preste atenção, se apenas uma gotinha de esperança ainda há dentro de você, uma gotinha de vontade de salvar esse relacionamento, porque você diz assim, olha, no fundo eu não queria me separar, mas eu não vejo como. Eu não consigo fazer minha esposa mudar, eu não consigo fazer meu marido mudar. A gente não se entende mais. Então, para tudo e dê a chance a você mesmo, a última chance ao seu relacionamento. Se não der certo, vá em frente e faz o que você achar que você deve fazer. Mas não faça nada que você vai se arrepender depois antes de tentar o casamento blindado. Quinta-feira agora, 28 de outubro, será um evento único, acontece apenas uma vez no ano. Só uma vez no ano. O dia do casamento blindado. Convidamos todos os casais e caso o seu cônjuge não queira vir com você ainda, não se preocupe. Lembre-se, a Adriana veio sozinha inicialmente. Então vai dar certo, mesmo que você seja o único a querer neste momento. Eu espero por você nesta quinta-feira aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, a palestra para casais e solteiros inteligentes. Lembrando que a palestra é gratuita. Se você perguntar, mas quanto que eu vou ter que pagar? Eu vou ter que comprar alguma coisa? Ter que pagar alguma coisa? Não, nada, zero. Venha e confira. Venha e veja. Simplesmente chegue antes das 8, sente ali e preste atenção. E você vai usar a sua inteligência se você quer praticar o que você vai aprender ou não. O nosso desafio é, pratique, que você vai ver o resultado. Resultado como a Francisca viu no caso do seu casamento também com o Carlos. Presta atenção, você que tem um problema com um parceiro que é viciado. Um parceiro que é adicto, adicta em jogos, em bebida, em drogas. Você sabe, quando você está em um relacionamento com alguém que é viciado, você sempre vai vir na vida dessa pessoa em terceiro lugar. Porque primeiro vai ser a pessoa, segundo vai ser o vício e depois vai ser você. Preste atenção no que aconteceu na história da Francisca e do Carlos. Eu nunca fui uma menina de ter namorados, né? Então, quando eu conheci ele, eu achava que eu ia ser feliz para sempre. No começo tudo é flores, né? A gente ia pra praia, ele me levava em restaurante, coisas que na minha infância, devido à minha situação, eu nunca tive isso. Então eu vi nele ali, tipo, ganhei a pessoa certa, só que não foi bem assim. Nós pulamos todas as etapas, né? Então,
Em menos de 3 meses a gente já estava morando junto e pouco se conhecia. E aí começaram os problemas. Eu sempre fui muito grosseiro, na verdade, né? E isso foi causando problemas, né? Porque aí ela também começou a ser grossa também. E daí foi só complicando a situação. E eu cobrava muito dele porque eu queria estar o tempo inteiro com ele, eu era extremamente possessiva, eu era muito ciumenta. E ela pegava muito no pé, ela me ligava de 5 em 5 minutos. Ele queria fugir da situação. E aí ele também ia pro bar, porque ele tinha o vício do jogo, de baralho. Então ele chegava em casa de madrugada. Às vezes eu ia jogar baralho, eu perdia, eu falava que ela era culpada de eu ter perdido no jogo. E por muitas e muitas vezes eu ia até o bar atrás dele. Eu gelava quando ela chegava no bar, com medo dela aprontar um barraco. Então eu cruzava uma distância e chegava lá e batia na porta do bar, o bar com a porta fechada, e eu chegava lá sozinha, e se ele não fosse embora comigo, eu virava a mesa do jogo. Eu comecei a usar a droga para esquecer os problemas, né? E na verdade só aumentaram, triplicaram. E aí foi mais um problema, mais um motivo pra gente ter mais discussões. Tanto me tentava esquecer os problemas de casa nas drogas, como cheguei até a trair ela. Então assim, toda a minha desconfiança naquele momento não era infundada, né? Então eu descobri que ele tinha me traído e aí foi pra mim um desespero. E ali eu me sentia oprimida dentro de mim, amargurada, depressiva, eu chorava por tudo. E aí sim que eu comecei a me sentir mais doente do que eu já era. Porque se o telefone tocasse, eu já me tremia dos pés à cabeça, achando que era uma mulher. Se ele recebesse um sinal de mensagem, eu já achava que era uma mulher. Eu esperava ele dormir para poder mexer no celular. Na verdade eu sempre amei ela, mas as brigas eram muito constantes, então já não aguentava mais. E a todo momento ele falava que ele ia embora, que ele ia embora. E até que chegou um dia que eu falei, então, pra mim já chega mesmo, você vai embora. Foi muito difícil porque eu era muito dependente dele mesmo. E aí foi quando ele me procurou novamente e com a promessa de mudar. Assim que a gente voltou, eu tinha muita esperança de ser muito feliz, né? Mas não durou muito tempo. Acho que 2, 3 dias a gente já tinha começado tudo de novo. Com o passar do tempo, as brigas continuaram. E aí foi quando eu me lembrei de um convite que eu já tive anteriormente e eu cheguei até as palestras. Cheguei sozinha e aí eu dei início a uma caminhada. E aquilo foi me mudando interiormente. Cada palavra que eu ouvia, eu colocava em prática. E foi muito interessante porque até então eu, doente comigo mesma, eu cobrava dele e ligava incessantemente. E quando eu comecei a participar das palestras, eu comecei a não ligar mais para ele. Eu sentia vontade, mas eu conseguia me controlar e não ligava. E aí ele começou a chegar em casa mais cedo. E ele começou a achar estranho isso. E aquela mudança dela começou a me chamar a atenção. Então eu vi que tinha alguma coisa diferente aí. Então, quando eu comecei a mudar as minhas atitudes, o meu comportamento, foi aí que ele viu a mudança em mim e resolveu mudar também. Então, aí isso foi me mudando, eu já parei de ir no bar. Ele também começou a colocar tudo que eu ouvia em prática. Então, ele já me tratava com carinho, ele já falava comigo com respeito, porque isso não existia.
Hoje eu sou um novo homem, totalmente diferente. Não vejo a hora de vir para casa para ficar com minha esposa, com meus filhos. Hoje eu posso definir o meu casamento, um casamento harmonioso, casamento totalmente transformado. Posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, que eu tenho paz. Eu posso dizer afirmativamente que eu casaria com ele com certeza novamente. Hoje é o casamento que eu sempre sonhei. Parabéns, Francisca, pela sua inteligência e perseverança. Afinal, a Francisca, como você acompanhou, ela sabia lutar, ela não tinha dificuldade em lutar. Ela ia até a porta do bar e virava a mesa quando ele estava lá jogando baralho com os amigos, se necessário fosse. Ou seja, ela não tinha dificuldade de brigar, de lutar pelo casamento dela. Ela só não sabia fazer isso de forma inteligente. E talvez você está fazendo muitas coisas pelo seu casamento, só que coisas erradas, coisas que só estão prejudicando a sua relação. Coisas que fazem o seu cônjuge e até você mesmo pensar, olha, eu acho que não tem mais jeito mesmo, acho que é daqui para pior, é melhor separar. Para de fazer o que você está fazendo, para de fazer o que não funciona. O que você deve fazer é o que a Francisca fez. Ela entendeu, bom, eu vou lá, não tenho nada a perder. Ela foi sozinha e ela começou a entender como ela poderia virar esse jogo sem brigar. O curioso é que sem brigar, quando ela parou de correr atrás dele, foi aí que ele decidiu que ele iria também lutar pelo seu casamento. Estão aí bem felizes, casamento restaurado. É o que vai acontecer nesta quinta-feira aqui, ó. 28 de outubro, nesta quinta-feira, no Templo de Salomão, o dia do casamento blindado. Será um dia especial para os casais que querem mudança, mas não estão sabendo como fazer, como agir. Se você está aí cansado de brigas por ciúme, cansado de apagar o histórico do seu celular, ou você de dar uma de detetive ou de detetive ficar pesquisando, patrulhando a vida do teu cônjuge, porque você não confia mais, você já não tem mais confiança, o clima está horrível dentro da sua casa, você não sabe mais o que fazer, não quer separar, mas ao mesmo tempo você não vê outra saída. Olha, tem uma saída aqui para você. Nós temos a certeza que tem jeito para o seu casamento. Tem jeito, mas não é do seu jeito. Porque o seu jeito está acabando com o seu casamento. Mas se você prestar atenção no que você vai aprender aqui, nesta quinta-feira, então você vai ver que tem jeito para o seu casamento. Se teve jeito para eles, tem jeito para o seu. Se você quer mais informações, quer falar com alguém aqui da nossa equipe, é só ligar agora para o 11 3573 3535, a nossa central está à sua disposição. É o número ou o WhatsApp 3573-3500. Veja o que as pessoas que estão vindo às nossas palestras têm a dizer a respeito. Hoje em dia, o que mais se encontra por aí são pessoas desiludidas, completamente desacreditadas do amor, não é? Eu tinha um casamento destruído, onde tinha muitos vícios da parte dele. Ele saía de segunda a domingo, até que chegou o divórcio, eu não aguentei mais e fui embora de casa. Fui embora para casa da minha mãe. Eu me senti uma pessoa fracassada, né? Assim como a Érica, muita gente tenta, insiste mais uma vez e não consegue ser feliz dentro de um relacionamento. Eu cheguei na palestra com 3 casamentos frustrados, né? O primeiro, da minha parte, foi uma traição minha, o segundo também, e o terceiro foi uma traição dela, né? Aí, essa foi minha vida. Desacreditado, sem perspectiva de nada, porque uma pessoa chega com 3 casamentos, né? Numa palestra, desacreditado de todo mundo, ninguém acreditava em mim, e para as pessoas ia ser mais um casamento. Vai casar de novo e vai separar de novo. Não tinha esperança nenhuma de casamento mais na minha vida. Mas as verdadeiras histórias de amor foram feitas para serem desfrutadas da melhor maneira. No entanto, é preciso querer e se dedicar para vivê-las.
Se você também está cansado de contar frustrações e resolveu que quer ser feliz na vida amorosa, preste atenção. O caminho é mais fácil do que você imagina. Quinta-feira, Renato e Cristiane Cardoso dão uma aula sobre o amor que tem transformado relacionamentos e vidas. O amor inteligente. É verdade o que dizem aí fora, que os opostos se atraem, né? Você normalmente procura em alguém aquilo que você não tem, né? O que não há em você, você procura na outra pessoa, aí vocês se atraem porque vocês são diferentes, mas quando vocês começam a viver juntos, essas diferenças irritam vocês. Mas se vocês aproveitarem as diferenças, vocês vão passar a tirar vantagem delas. A Érica e o José decidiram mudar o rumo que estavam tomando. Vieram para a terapia do amor. Através das palestras, eu comecei a ouvir, né, e a obedecer tudo que passava. Comecei a ter outros olhos, eu comecei a olhar de outra forma. Eu estava bem, eu poderia estar sozinha dentro de casa, eu estava bem, eu estava feliz. Eu não tinha mais aquela angústia. Venci a depressão. Foi onde eu comecei a vir, né? Comecei a vir sozinho, 6 meses sozinho, sem chamar ninguém, aprendendo realmente a ser um homem, né? Porque não era, né? Na verdade era essa, né? E completamente curados, adivinha só, se conheceram nas palestras. A gente se conheceu, fomos aprendendo realmente o que é o amor. Ela deu uma oportunidade para ela, eu dei para mim. E aí a gente foi se conhecendo e passo a passo de tudo e chegamos a namorar, onde namoramos por volta de 6 meses. De tudo, de namoro, noivado e casamento, foi 1 ano e 3 meses tudo. Nós somos amigos, tudo a gente conversa, aonde ele tá, ele me chama assim para mim estar perto, algo assim que eu não tinha, né? Eu era muito solitária. Hoje eu volto para minha casa do meu trabalho feliz, eu sei que a minha esposa, minha amiga está lá comigo. A terapia do amor é feita para quem quer ter autoconhecimento, amor próprio e viver um relacionamento de sucesso. São dicas valiosas que, quando colocadas em prática, fazem a diferença. Comunicação faz parte do relacionamento. Como é que você vai conhecer alguém se você não conversa com ela? Já tem mais ou menos 6 anos, 6, 7 anos que eu participo, né? E tem me ajudado bastante a me autovalorizar. Aí participando me tornei uma pessoa mais amorosa, mais feliz. 4, 5 meses já que eu estou namorando, encontrei uma pessoa da mesma fé, com os mesmos objetivos. Aqui a gente aprende o verdadeiro caminho, né, para a felicidade. E você, também quer ser feliz? Então, vem para a Terapia do Amor. Quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos. O seu casamento está por um fio. Vocês chegaram ao limite no relacionamento e convivência. E ambos chegaram à mesma conclusão. Não dá mais. Mas espere. Ainda que seja essa a última chance para o seu casamento, não desista. Até participar do Dia do Casamento Blindado. O encontro para todos os casais. Dia 28 de outubro, a prevenção e cura para o seu relacionamento. Na Terapia do Amor. Às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos. É só você vir, é só você comparecer. E nós estaremos aqui esperando por você para te ajudar. Você vai ter uma luz, uma direção. Não fique contando seus problemas para quem não pode te ajudar, para quem fica dando pitaco, ou opinião que não vai resolver o seu problema, piorar talvez até a situação.
Você chegando aqui, você vai ter uma luz, uma direção do que você pode fazer para a sua relação mudar de fato, como nós temos mostrado aqui nesta programação. Lembrando que você não vai pagar nada, o evento é gratuito, aberto ao público. Você chega aqui, estaciona o seu carro, não paga o estacionamento. Se tiver filhos, pode trazê-los. Eles vão ficar bem cuidados numa creche que também é gratuita. E você se sentará para assistir a reunião e focar naquilo que é mais importante que você precisa nesse momento, que é ter uma direção, uma luz. O que você deve fazer para mudar a situação do seu relacionamento. Lembrando que os solteiros também são bem-vindos. Vai ser o dia do casamento blindado, mas sempre temos o momento e conteúdo para os solteiros inteligentes que estão aprendendo também aqui na Terapia do Amor. Nesta quinta, 8 horas da noite, Celso Garcia, 605 no Brás. Eu espero por você. Se você tem alguma pergunta e quiser informações, ligue agora para o 11 3573 3535 e o WhatsApp 3573 3500. Agora, você não pode esperar quinta. Talvez já nesta quarta-feira, o dia da coroa, nós vamos falar com todos na Escola da Fé Inteligente sobre algo que vai ser extremamente útil para a sua vida espiritual. Se você quer crescer na sua fé, você quer estar mais próximo de Deus, guardar o seu maior bem, que é a sua fé, então não perca a oportunidade de estar na Escola da Fé Inteligente com a gente nesta quarta, 8 da noite. Até lá! O que esta imagem tem a ver com a sua vida? O que você precisa saber? Nesta quarta-feira, 27 de outubro, na Escola da Fé Inteligente, um alerta muito sério a todos sobre os dias atuais. A Quarta-feira da Coroa, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, eu sei, nós sabemos aquilo que Jesus falou. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. Só que, ao contrário da verdade, vem a mentira. A mentira faz a pessoa ser refém, escrava, aprisionada pelo inferno, pelo mal, por tudo o que faz